O aplicativo Educ Player possui dois modos de operação. Um dos modos é o de realidade aumentada. O outro é um modo semelhante a um e-book. Cada modo tem sua utilidade. Nenhum desses modos substitui o outro, mas eles se completam. O modo de realidade aumentada, ou também chamado de modo 3D, é uma função do aplicativo, conforme eu estou mostrando aqui, onde a referência passa a ser o jornal de papel. O tablet é apenas uma lente de aumento. Nesse modo de operação, toda a linguagem do usuário com o aplicativo é natural. O usuário vê, ouve, sente e toca o jornal. Nesse modo, o usuário não precisa ser treinado para poder utilizar, basta que ele aponte o aplicativo sobre o jornal e a interação passa a ser intuitiva, em linguagem natural. É a maneira mais prática e intuitiva para a utilização do aplicativo. O modo 2D, ou modo e-book, faz com que o aplicativo transforme o jornal numa visualização digital. O jornal é totalmente transportado para o mundo digital, apenas para que ele se torne interativo nesse aplicativo. O toque dos dedos e o comando de voz do usuário permite que o usuário ou o leitor do jornal possa dialogar com o jornal, com a redação e também com os outros leitores. O aplicativo possui 6 menus de operação, onde todas as ferramentas e opções do programa vão ser acessíveis. As opções ou ferramentas estão sempre relacionadas com um determinado contexto de operação desse software. Existem 4 menus localizados nas extremidades da tela que permanecem ocultos durante toda a experiência do usuário, a menos que o usuário pressione o dedo sobre a tela. No momento que ele pressiona o dedo sobre a tela, os menus se tornam disponíveis, visíveis, para que o usuário possa utilizar suas opções. Existem 2 menus que surgem de acordo com o contexto onde o usuário está lendo ou focalizando a matéria. O foco de atenção do usuário pode ser comandado através de um clique sobre a área de interesse. Aqui no modo 2D, o usuário clica sobre uma determinada matéria e o aplicativo automaticamente enquadra a matéria na tela do usuário. No modo 3D, essa situação de foco é apresentada simplesmente apontando o aplicativo sobre a realidade aumentada e o usuário tocando a matéria que ele deseja focalizar. No momento em que ele focaliza a matéria, mais detalhes sobre a matéria em questão são visualizados na tela. À medida que o usuário aproxima o aparelho, ele tem condição de visualizar essa matéria com uma riqueza de detalhes, porque nesse momento ele está misturando a informação captada na câmera, ou seja, a informação visual do jornal de papel, com uma informação digital, muito mais detalhada e precisa, que é colocada, situada exatamente sobre aquela porção do jornal que ele está focalizando. Quando ele está no modo 2D, a focalização, ou vamos dizer assim, o zoom, é feito através desse gesto que a gente chama de pinça, que é um gesto onde o usuário pode, intuitivamente, ampliar ou reduzir a visualização e, de modo semelhante também, a passar o dedo sobre o jornal para que ele possa focalizar a área de interesse. Outra função importante do modo 2D é que o usuário, uma vez que ele clique sobre a matéria é focalizada automaticamente e ao realizar um clique consecutivo, ele consegue entrar rapidamente na página relacionada com aquela matéria. No caso, eu estava na matéria de capa e pressionei meu dedo sobre a matéria que fala sobre comida. Vou fazer a mesma coisa sobre a matéria que fala sobre esportes. O aplicativo automaticamente enquadra a página do jornal, a F1, que corresponde àquela matéria que estava exibida e estampada na capa. Esse menu aqui também ajuda o usuário a fazer a navegação confortável para frente e para trás. Vamos falar um pouco agora sobre os menus do aplicativo.
Os 4 menus que aparecem toda vez que o usuário pressiona o dedo dele sobre a tela são os seguintes. No canto esquerdo superior, nós temos o menu de ajuda e notificações, onde o usuário pode ter acesso a um manual de instruções que detalha todas as funcionalidades do aplicativo, como que ele vai interagir, quais são as linguagens do aplicativo. A segunda opção é uma forma do aplicativo exibir dicas para o usuário referentes àquilo que ele está visualizando. Ao pressionar as dicas, o usuário terá conteúdos adicionais fornecidos ou pelo anunciante ou então pela redação do jornal, que traz essa informação de maneira a enriquecer e a completar a informação da matéria. As notificações são acessíveis toda vez que o usuário tiver um alerta, o aplicativo notifica o usuário mostrando que ele tem alguma pendência a ser realizada dentro do software. No menu de configurações, no canto inferior esquerdo, nós temos 3 opções também. A primeira opção dá acesso ao cadastro e perfil do usuário, onde o usuário pode colocar todas as informações que são relacionadas a ele e também o seu próprio avatar tridimensional, que é um personagem de si próprio, que pode muitas vezes estar aparecendo dentro dos conteúdos de realidade aumentada e realidade virtual dentro do aplicativo do jornal. Outra opção é o menu de edições, onde ele vai visualizar todas as edições dos jornais que ele já adquiriu, ou de forma avulsa, ou através de uma assinatura com a Folha de São Paulo. Todas as edições passam a estar visíveis através dessa opção. Finalmente, a terceira opção é uma ferramenta que permite ao usuário ter uma visualização da sua pontuação e de um mapa do conhecimento, de forma com que o jornal se pareça com uma atividade lúdica, exploratória. À medida que o usuário vai explorando o jornal e vai tendo certos alcances e conquistas dentro dessa programação do jornal, o usuário consegue visualizar a sua posição nesse mapa do conhecimento, como se ele estivesse num jogo social. Esse menu aqui no canto direito inferior é o menu de navegação e audição. É com ele que eu posso alterar facilmente entre o modo de realidade aumentada e o modo e-book. Também eu tenho a opção de acionar a lista de reproduções de áudio. Eu posso marcar matérias que eu desejo fazer a autonarração, ou seja, o próprio aplicativo vai ler a matéria para mim. Quando eu clico nessa opção, o aplicativo automaticamente lê toda a minha lista de matérias marcadas para serem lidas automaticamente. A terceira opção é a que faz com que você volte ao modo de visualização que você estava tendo anteriormente, ou seja, é o correspondente ao voltar de um navegador de internet. Finalmente, o quarto menu, visível nos cantos da tela, é o menu de edição. O menu de edição é um menu bastante especial porque ele facilita toda a parte de interação com o conteúdo do jornal. E ele tem 2 modos de funcionamento. O primeiro modo é quando ele está trabalhando aqui dentro dessa visualização tipo e-book. Então ele apresenta opções bastante comuns, que são copiar, colar, recortar, desfazer e refazer. São as funções necessárias para que quando o usuário esteja criando alguma alteração, modificação em cima do conteúdo, ele possa ter essas opções que são comumente encontradas nos editores de texto, planilha eletrônica. Quando o usuário está no modo 3D, este menu tem um comportamento um pouco diferente. Ao pressionar esse botão, nós teremos acesso a diversas ferramentas, são mais de 30, relacionadas com a matéria que estiver focalizada. No caso aqui, eu estou focalizando a matéria ali sobre as chuvas em São Paulo, e eu tive um menu agora que me apresenta 7 outros menus. Cada um destes menus tem também diversas opções internas. Nós já vamos explicar as opções internas desses menus. Então, este menu é chamado de menu de contexto da matéria selecionada. Quando eu estou no modo 3D,
ou seja, no modo de realidade aumentada, ao tocar uma matéria selecionada, nós temos aqui um menu chamado menu de contexto de realidade aumentada. É um menu que não tem 7 opções, mas 3 opções apenas. Cada uma dessas opções refere-se à matéria que está sendo visualizada no modo tridimensional. Então, recapitulando, o menu de contexto de realidade aumentada funciona ao clicar sobre uma matéria selecionada aqui no modo 3D. Quando eu estou no modo de visualização 2D, o menu de contexto ele exibe 7 opções. São elas: inserção de conteúdos pelo próprio usuário, narrativa automática ou tradução da matéria, opções de marcação da matéria ou de um trecho de texto, por exemplo, opções de busca e pesquisa, opções de conversa com outros usuários, opções de compartilhamento de trechos do jornal e, finalmente, opções de edição. No modo 2D, nós temos nesse menu de contexto do trecho ou da matéria selecionada diversas opções. Vamos começar explorando as opções de inserção de conteúdo pelo próprio usuário ou leitor da folha. O usuário pode inserir fotografias sobre um trecho ou sobre uma matéria. Ele pode, nesta opção, inclusive, o aplicativo aciona a câmera e o próprio usuário pode tirar uma fotografia nesse momento ou puxar isso da galeria do aplicativo e inserir isso dentro do jornal. Outra opção é a inserção de links externos ou links da internet. Nessa opção, o usuário pode fazer apontamentos para ele ou para outros leitores da folha acerca de coisas que ele encontra na internet. Outra opção é a inserção de vídeos, ou vídeos da galeria, ou vídeos que ele faz instantaneamente com seu dispositivo móvel, acionando a filmadora do próprio aparelho. Ele pode inserir também trilhas de áudio, músicas, vozes que ele tenha gravado anteriormente, ou então ele aciona essa opção para que faça a gravação de um determinado conteúdo de áudio neste mesmo instante pelo microfone do aparelho. Outra opção é a inserção de caixas de texto, onde o usuário pode criar espécie de post-its ou caixinhas com textos que ele pode digitar sobre o teclado virtual do aparelho e esse texto fica vinculado àquele trecho selecionado no jornal. Finalmente, a inserção de desenhos pelo próprio usuário permite que o usuário desenhe formas geométricas, diagramas e desenhos à mão livre. Uma criança, por exemplo, poderia utilizar essa opção para fazer desenhos e enviar para a redação do jornal, por exemplo, para uma chamada da folhinha. São opções de conteúdo criativo. O segundo menu é o menu de narrativa e tradução. Neste submenu, nós podemos pedir para que o aplicativo faça a leitura com voz do locutor de um trecho selecionado. Outra opção é ele traduzir o trecho selecionado para um idioma qualquer de interesse do usuário. Vou falar um pouco sobre a marcação de trechos no jornal. Por exemplo, ao selecionar uma matéria, o usuário pode clicar sobre uma determinada palavra e o software automaticamente marca aquela palavra como um trecho de seleção. À medida que ele arrasta o dedo, ele pode esticar essa seleção. É em cima desta seleção que todas as opções, as 7 opções que eu estou falando, se referem. Continuando a explicação dos menus, vamos falar sobre as opções de marcação. Então, em cima do trecho selecionado, nós temos 4 opções. Escolher uma caneta colorida para fazer uma marcação colorida, permanente, naquele trecho selecionado. A outra opção é eu simplesmente sublinhar o trecho selecionado ou modificar a letra para um negrito, por exemplo, ou um itálico, no trecho selecionado. A terceira opção aqui permite que eu insira um comentário interno é como se fosse uma nota de rodapé, sobre o trecho selecionado. É um pensamento que eu estou tendo à medida que eu estou lendo a matéria.
eu então aqui insiro um pensamento e esse pensamento fica ali marcado dentro desse texto. Outra opção é o favorito. Eu simplesmente coloco esse trecho selecionado dentro de uma biblioteca minha de trechos em que eu da minha preferência, ou para simples registro de memória. Outra opção são as opções de pesquisa. Eu posso, como usuário, leitor, pesquisar esse trecho selecionado, essas palavras que eu estou marcando aqui, em todo o acervo, em toda a edição deste jornal, ou seja, em todas as páginas desse jornal eu vou procurar por aquelas palavras que estão marcadas ali. Eu posso também procurar esse trecho que eu selecionei nas redes sociais, em todas as redes sociais mais importantes da internet. Eu posso também procurar o trecho selecionado na Wikipédia. Posso procurar o trecho selecionado em todo o acervo de conteúdo digital da Folha de São Paulo. Então é uma pesquisa que extrapola os limites da edição atual, mas ele aponta também para edições de outras datas. Finalmente, a última opção faz a busca desse trecho selecionado na ferramenta de pesquisa do Google. A ferramenta de conversação com usuários possui 3 opções, onde eu posso estabelecer uma conversação tipo chat, ou seja, por mensagens instantâneas, com usuários que estão neste momento conectados através do aplicativo com a Folha de São Paulo. Ou seja, todos os leitores que estão neste momento utilizando o aplicativo podem estabelecer um canal de diálogo comigo. Eu também posso mandar mensagens para outros usuários, ou seja, leitores da Folha de São Paulo, mas que não estejam necessariamente conectados. Desde que eles sejam usuários registrados na Folha de São Paulo, eu posso mandar uma mensagem para este usuário. Também posso verificar o meu histórico de mensagens e acompanhar todo o meu registro de conversação com outras pessoas no contexto dessa rede social que se cria em cima do jornal Folha de São Paulo. A opção de compartilhamento permite que aquele trecho que eu selecionei possa ser publicado em diversas formas de comunicação social. Eu posso enviar o trecho selecionado por e-mail, escrevendo um e-mail para alguém, onde eu digito o endereço da pessoa e essa mensagem é enviada como parte deste e-mail. Eu posso publicar esse trecho na ferramenta Google+, posso publicá-la também na ferramenta social LinkedIn, também no Twitter, no Facebook e também numa rede social criada para a própria Folha de São Paulo através do aplicativo. É a rede social da Folha, onde você, então, publica essas coisas e apenas os leitores da Folha de São Paulo têm acesso a essa rede social. Finalmente, a nossa última opção deste menu é a opção que permite que eu faça aquelas opções de edição que eu falei momentos atrás, num dos menus que aparece no canto da tela, quando ele está em modo de visualização 2D. É o menu que tem as opções colar, copiar, recortar, desfazer e refazer. Vamos voltar agora para o modo 3D e explicar também um detalhe sobre as opções que estão disponíveis de forma intuitiva para o usuário que utiliza o modo de realidade aumentada. Uma vez que eu selecionei uma matéria, eu tenho todas aquelas opções de interatividade em relação ao trecho selecionado, eu tenho elas aqui no modo 3D, ou seja, no modo de realidade aumentada, de modo integral para a matéria selecionada. Ou seja, aqui eu não posso ir com o meu dedo e destacar um pedaço da matéria. Mas uma vez que eu cliquei sobre aquela matéria, todo o trecho que está envolto nesse retângulo passa a ser o meu trecho selecionado. De modo que eu posso pegar essa matéria integralmente agora e compartilhar, por exemplo, nas redes sociais. Posso pegar essa matéria integralmente, fazer a narrativa, fazer a marcação, fazer a busca, conversar com usuários, incluir conteúdos e opções de edição. Falaremos agora das opções de contexto do modo de realidade aumentada. Nós falamos brevemente sobre as opções de edição,
Agora falaremos das opções que estão disponíveis ao toque, direto sobre a matéria selecionada. Nós temos 3 opções no menu de contexto. Essa opção é a opção mais utilizada, é a opção que nos dá acesso instantâneo ao conteúdo de uma matéria. Por exemplo, eu quero visualizar no modo 2D rapidamente todo o conteúdo que a Folha me trouxe a respeito desta matéria que eu acabei de clicar. Então eu clico e acesso ele através desse ícone de jornal. Agora, neste momento, eu vou ver a matéria com uma certa ênfase e todo o conteúdo relacionado a ela. Vamos voltar novamente para o modo de realidade aumentada para ver as 2 outras opções. Outra opção é a lista de reprodução de áudio. Eu posso simplesmente clicar numa matéria e adicioná-la na lista de reprodução de áudio, fazendo com que o aplicativo se recorde do meu interesse em ouvir esta matéria. Por exemplo, posso ouvir esta matéria daqui a pouco no meu carro através da opção de transmissão via Bluetooth. Posso também, no caso, se eu tenho alguma dificuldade em estar dando atenção visual ao jornal, posso deixar o aplicativo narrando todas as matérias que são do meu interesse, automaticamente, com uma boa locução. Finalmente, falaremos sobre a opção de controles de download offline e online do aplicativo. Ao clicar numa matéria e solicitar a opção de auto-download, o aplicativo ficará procurando por uma conexão de rede. Quando a encontrar, o aplicativo vai fazer o download de todo o material multimídia, quer seja um filme, um áudio, uma animação, um joguinho, um aplicativo qualquer relacionado com essa matéria. Dessa maneira, o aplicativo permite que eu possa ter uma experiência instantânea, totalmente independente de uma conexão com rede ou com internet. O aplicativo funciona de modo totalmente offline, mas na medida em que o aplicativo encontra uma conexão de rede disponível, por exemplo, quando o usuário está na sua casa e tem, por exemplo, à sua disposição uma rede 3G ou um acesso Wi-Fi, ele pode marcar todos os conteúdos que deseja que sejam trazidos para dentro do aplicativo. O sistema, então, baixa esses conteúdos e os disponibiliza para que o usuário possa, durante o dia, a semana, durante muito mais tempo, ele possa ter acesso a toda essa riqueza de conteúdos digitais sem que ele precise estar conectado com a rede.